O Câmara em Debate está de volta, seu programa que mais discute política aqui na Câmara Municipal de Maceió. E eu tenho a oportunidade de estar conversando agora com um dos vereadores que surpreendeu na eleição de 2024. Não estava no radar de muita gente, mas com certeza no dele ele estava, porque ele acreditava na eleição, assim como muitos dos eleitores do Benedito Bentes. É um jovem político que tem muito para oferecer à nossa sociedade. Estou falando do vereador Alan Pierre. Vereador, seja bem-vindo. Estamos aqui batendo um papo no Câmara em Debate. Eu, Alexandre Lino, tenho a oportunidade de estar entrevistando você. Vou falar assim, somos tão jovens e essa é uma conversa. E aí, para começar, já que é uma surpresa, foi uma surpresa para muita gente, quem é o vereador Alan Pierre? Lino, para mim é uma satisfação estar aqui no Câmara em Debate, né? Ter a oportunidade de ser entrevistado por você, que conheço assim, um pouco da sua militância na comunicação, desde o tempo que eu estava no movimento estudantil, você jornalista de um jornal aqui na capital, e de lá para cá a gente sempre se encontrou, teve uma relação sempre muito amistosa, agora na Câmara, tendo a oportunidade de tê-lo ajudando na comunicação do Legislativo Municipal, com muito profissionalismo, você e sua equipe, mas para mim é a primeira vez que nós estamos aqui, né, em uma tela, fazendo esse bate-papo aqui. Parabenizar a Câmara de Vereadores por ter este programa, por permitir aos vereadores também prestar contas, o que é muito importante. Eu sempre digo, Lino, que a comunicação, sem a comunicação, o trabalho do legislativo, do político, do vereador, do deputado, ele não conseguiria ressoar. O que nos faz chegar à população, a prestar conta dos nossos serviços, são vocês da comunicação. Então a gente aqui é grato por cada oportunidade de estar falando para os maceuenses, para os alagoanos do nosso trabalho. Bom, eu sou Alan Pierre, né? Eu sou advogado, né? Sou advogado há 13 anos, mas antes da advocacia, minha origem vem do Benedito Bentes. Eu comecei na política com 14 anos, não na política eleitoral. Na eleitoral eu fui candidato 2 vezes só, mas dentro do bairro do Benedito Bentes aos meus 14 anos. Eu, oriundo de escolas públicas, foi exatamente no ano que teve aquele momento ali muito ruim para Alagoas, o impeachment do governador Suruagi, greve nas escolas, e aquilo me despertou. O bairro do Benedito Bentes, um bairro muito distante da cidade de Maceió, do centro de Maceió, com os problemas sociais, um bairro novo, né? Eu cheguei no BIU em 1990, então a partir dali eu comecei no movimento comunitário, no movimento estudantil, e de lá para cá eu nunca deixei de participar, né? Então assim, eu sempre tive nas causas sociais, nas causas da educação, né, na busca por aproximar o Benedito Bentes e garantir ao Benedito Bentes as políticas públicas necessárias. E isso sempre esteve dentro do meu DNA, está na comunidade. Eu não sou de família política, eu não tenho ninguém da minha família na política, eu até às vezes brinco. Eu sou o Alan Pierre, você não vai conhecer outro Pierre na política de Alagoas, né? E aí isso para mim me comoveu, né? Eu sou filho de uma servidora pública assalariada, eu fui criado sem pai, eu não tenho pai na identidade, então para mim a minha mãe assalariada, servidora pública, eu vim de escola pública, eu tinha que buscar um meio de vencer na vida. Minha mãe sempre dizia, e na minha adolescência, ela dizia o seguinte: olha meu filho, um prato de comida a gente tem, e um lugar para a gente dormir, fora isso você tem que correr atrás, né? Então assim, ela disse isso a mim e meus outros 3 irmãos, graças a Deus, todos procuraram um meio de vencer profissionalmente, trabalhar, e eu também segui, né? A advocacia me ajudou muito. Eu acho que a escolha da advocacia também, Lino, ela tem muito a ver já com esse advento das lutas sociais, da política, de estar nos movimentos, de buscar direitos, defender direitos, buscar. Então assim, a advocacia me fortaleceu por quê? Porque ela me deu uma profissão. A política não é profissão. Eu estou vereador e a cada dia um dia menos. Então a advocacia não, a advocacia eu sei que eu levarei para a vida toda. Claro que eu quero continuar ajudando a minha sociedade, e é na política que a gente vê isso. Então assim, a advocacia me permitiu eu ter a minha independência, formar, eu sou casado e tenho 2 filhas, né, me formar, ter minha profissão, eu sou advogado de carteira assinada e continuo exercendo a minha advocacia, quem eu amo e quem me deu a condição financeira para eu sustentar a minha família, né, e me dar a independência política. A gente sabe o quanto isso é importante nos estados do Nordeste, mas sobretudo em Alagoas, né? Então assim, o fato de você ter
o seu sustento vindo da sua profissão, ela também lhe dá uma liberdade de você fazer os pontos que você acha que tem que divergir na política. Então, assim, a advocacia também me proporcionou também atuar. Eu sou um cara que participa ativamente da OAB. Eu fui presidente da Comissão da Criança e Adolescente da OAB em Alagoas, membro da Comissão de Direitos Sociais da OAB, membro nacional da Comissão da Criança e Adolescente da OAB. Na parte alta, a gente lidera o trabalho com a advocacia. Nós levamos pela primeira vez na história da OAB um posto avançado da OAB para a parte alta. Hoje, na entrada do Pátio Shopping, na Galeria Rodrigo Camelo, a OAB está lá presente, uma luta nossa, né? A luta pelo fortalecimento da advocacia na parte alta. Então, por onde eu sempre passei, eu nunca consegui ser um cara para ficar no meu lugar. Eu participo ativamente, né? Eu gosto de participar. Então, isso a vida toda me fez caminhar. E nessa caminhada, a gente escutava muito o seguinte: olha, a gente precisa buscar novos nomes, novas oportunidades. E só há um jeito, indo às urnas. Então, quando eu me senti preparado, que eu tinha uma trajetória, que eu poderia falar para as pessoas, que eu poderia oferecer um currículo, né? Porque é muito ruim você ir pedir um voto e você é o quê? O que é que você tem para dizer? É como, por que as pessoas vão votar em você? Né? Você precisa ter um currículo. Então, esse currículo a gente foi construindo, conhecendo a nossa cidade. Eu participei de um pleito em 2020, foi minha primeira eleição, onde eu tive 2.985 votos, fiquei como segundo suplente, numa chapa que fez 3 vereadores, e continuei fazendo política. Por quê? Porque eu não faço política para eleição. Minha política ela é permanente e contínua na comunidade, na sociedade. E 4 anos depois, eu disputei mais uma eleição. E até tinha dito, Lino, olha, essa é a minha eleição. Se eu ganhar, vou continuar a luta. Se eu não ganhar, eu não tenho mais as condições de continuar liderando este grupo para ser uma opção para sempre eleição. Vamos construir outro nome e a gente vai continuar a luta. Isso eu fiz, né? E fui para a eleição assim, depois de 4 anos. Acho que a eleição de 2020 me motivou mais. Foram quase 3.000 pessoas que disseram, tá no caminho certo, na eleição da pandemia, em tudo. E eu continuei ali fortemente, com muita esperança no meu trabalho. A gente fortaleceu mais, ao que final, em 2024, a gente conseguiu dobrar a votação, mais do que dobrar a votação. De todos os candidatos que disputaram a eleição em 2020, disputaram de novo em 2024, que perderam a eleição, fomos nós que mais crescemos eleitoralmente. Mas esse crescimento não é meu. Esse crescimento eu não posso virar as mãos e dizer que é meu. Ele é fruto de um trabalho de grupo que fez chegar em toda Maceió. Eu tive voto em toda Maceió. No meu bairro do Benedito Bentes, que é a minha nascente, é onde eu me criei, cheguei com 4 anos, e o lugar onde eu tenho meus amigos de infância, e tudo começou lá, eu obtive mais de 3.000 votos. Eu dobrei a votação de 2020. E em Maceió, em toda Maceió, a gente somou mais de 7.000 votos. Numa eleição muito dura, em que eu disputei com 4 vereadores de mandato, mais uma ex-vereadora que inclusive ganhou a eleição, é minha colega de bancada. Mas, assim, para mim, foi a eleição que eu mais aprendi. Não é porque a que eu ganhei. Eu acho que é o seguinte: quando você precisa mostrar força, quando você precisa dar mais de si, é aí que você tem que ter mais coragem de lutar, mais força para conseguir o seu objetivo. E eu não consegui isso só. Eu consegui porque eu tinha uma equipe. Às vezes é normal do ser humano, a gente está ali num momento muito bom, daqui a pouco dá aquela baixa. A vida pública, ela não é uma coisa fácil. Você conquistar o eleitor está cada dia mais difícil, as pessoas estão incrédulas, né? E a gente precisa, para pedir uma oportunidade, não foi fácil. Mas a gente conseguiu lograr êxito e nós estamos aí nesse mandato de vereador. Esse resumo da sua história, ele conta muito sobre vários aspectos: a questão social, cultural, a educação, a formação profissional, muitos diferenciais culminando para surpresa que tem sido o mandato do vereador Alain Pierre. Desde o início dos trabalhos, em que você se preocupou a oferecer para o público, para o eleitor, para o cidadão aqui de Maceió, quais as suas bandeiras hoje na Câmara de Maceió, né? Entanto, nesses vários aspectos, é uma formação bastante sólida. Obrigado, meu amigo Lino, mas deixa eu lhe dizer assim, eu comparo muito a comunicação. Imagine você, um programa, ou você que escreve para um jornal, ou você que tem aqui o Câmara de Debate, você já faz esse momento agora pensando no próximo.
Então, assim, um mandato, eu pedi às pessoas uma oportunidade. O nosso mandato, ele não é um mandato para o período eleitoral. Então, eu cobro muito da minha equipe. Todo dia eu tenho que ter uma nova pauta. Senão eu fico fora da pauta. Então, a gente tem uma cidade que tem muita coisa boa, né? E muitas ideias boas que surgem das mais diversas comunidades. E eu sempre também faço questão de dizer, muita coisa que a gente produz no parlamento, não pense que vem da minha cabeça, não. A maioria do que os vereadores produzem ali vem da sociedade mesmo. O cara está em casa, recebe no Instagram, diz, vereador, olha, eu tive uma ideia assim, eu disse, pô, bicho, arretado essa sua ideia. Por exemplo, eu vou contar um aqui. Um cara me procurou, uma liderança estudantil de Rio Lago. Falou, eu queria apresentar um projeto para você. Qual é o projeto? É o seguinte, a prefeitura está discutindo um BRT do Estáquio até a Praça do Centenário. Muito importante isso. E eu queria te apresentar uma ideia. Qual é a sua ideia? Eu queria que você discutisse VLT, BRT ou ART do Benedito Bentes até o aeroporto. Porque depois a gente pode trabalhar a grande metropolitana. Então, de repente, você consegue trazer Messias, Rio Largo e Satuba interligando esse sistema. Rapaz, é muita utopia. Não é utopia não, rapaz. Você vai aí em São Paulo, né? Você tem as grandes cidades interligadas. Você consegue andar muito em São Paulo com o metrô, né? Então, assim, por que não acontecer em Maceió? Já que Maceió já está dizendo, inclusive buscando financiamento, para implantar o BRT do Estáquio Gomes até a Praça do Centenário. Então, essa ideia não foi minha. Então, ele chegou e disse, vamos apresentar um projeto de lei complementar, porque os veículos leves sobre trilho passa a ser uma política municipal, que antes era federal. Vamos apresentar uma ideia para levar o BRT, VRT ou ART até o aeroporto, praticamente interligando ao sistema que o município de Maceió já vem estudando, a DMTT. Por quê? Porque você buscar um meio de transporte coletivo de veículo leve sobre trilho, diferente disso no Benedito Bentes, fica praticamente impossível, porque você precisa desapropriar, porque a região está toda... Indiferente de você pegar e ir pelaquela via que temos até o aeroporto, que é uma via totalmente desobstruída, que você não precisa fazer nenhum tipo de desapropriação ou destruir casa, comércios, nem coisa para passar Então, isso veio da sociedade. Né? Por exemplo, recentemente, e assim eu fiquei muito orgulhoso, nós criamos o dia 20 de julho, essa semana, o Legislativo Municipal, o presidente Chico Filho promulgou a lei municipal de nossa autoria, que é o Dia Municipal em homenagem ao Padre Cícero. Né? Você pode não fazer parte dos romeiros do Padre Cícero, mas você não pode negar a história, a liderança social, cultural de Padre Cícero no Nordeste. Existem milhares e milhares de alagoanos que saem todos os anos, os devotos de Padre Cícero a Juazeiro. Nós temos diversas praças, a exemplo no Benedito Bentes, da Praça Padre Cícero, que é a praça principal. No Climabom tem, no Vegel tem, as ruas que tem. Então você não pode negar a história. Independente, eu sou evangélico, eu sou católico, mas eu não sou devoto do Padre Cícero, mas você não pode negar a história dele. Né? E isso veio da onde? Isso veio dos devotos de Padre Cícero. Vereador, se o senhor for vereador, o senhor encampa esse encampo, pelo reconhecimento, pela história, pelo trabalho que ele tem social. Então, foi outra coisa que veio da comunidade em si, né? A luta pela Lagoa da Anta, né? Sim, essa recebeu bastante destaque. Exatamente. Inclusive, a gente fez uma grande audiência, né? As pessoas até naquele momento, Lino, diziam que você vai fazer, a consultora não tem nem projeto, você agora é mãe de nada, está adivinhando as coisas. E a consultora foi lá na Câmara, participou da audiência e disse, olha, eu tenho, está aqui o projeto. Foi honesto em dizer que tem interesse na área. Eu advogo o contrário, por quê? Porque a Lagoa da Anta é um patrimônio histórico, cultural, ambiental e uma área de convívio da cidade de Maceió. Então, assim, não pode se conceber Maceió sem a Lagoa da Anta, a história da Lagoa da Anta, né? Eu sempre brinco, quantas pessoas ali da educação infantil, do ABC até a universidade, se formaram, Lino, tirando fotos na Lagoa da Anta. O turismo, tudo. Então aquilo é um patrimônio. É a mesma coisa no futuro de alguém querer construir um prédio no Marco dos Corais, no nosso antigo Alagoinha. Tem coisas que são inegociáveis, fazem parte da nossa história. Então, assim, é outra coisa que veio do apelo social. O mandato, ele é uma repercussão
do que a sociedade precisa. A Frente Parlamentar da Advocacia? A nossa Frente Parlamentar da Advocacia, porque nossa Câmara de Vereadores tem 5 vereadores advindos da advocacia, inclusive nosso presidente Chico Filho, nosso ex-prefeito e vereador Rui Palmeira, eu, Zé Márcio, a Olívia. Então a gente fez a Frente Parlamentar da Advocacia. Existem milhares de alagoanos que são advogados e existem milhares de alagoanos estudantes para ser bacharel de direito e no futuro também serão advogados. A advocacia, ela é o princípio da oportunidade, da ampla defesa e do contraditório, seja no processo administrativo, no extrajudicial ou no judicial. Então é importante a Câmara ter esse debate. Vereador, como é que tem sido a relação dentro da Câmara? O dia a dia, no plenário, como é que tem sido a relação com os demais vereadores e a mesa diretora? Assim, é uma relação muito boa, uma relação amistosa, uma relação de convívio, mesmo com as divergências ideológicas, divergências partidárias. Mas assim, eu tenho tido uma convivência muito boa, é uma casa de colegiado onde você só consegue aprovar suas leis, seus requerimentos, suas indicações, contando com a maioria dos colegas, respeitando a cada um, né? Acho que ali a Câmara é uma Câmara muito inteligente, muito bem representada. A gente tem vereadores jovens, mas com experiência. Há exemplo, por exemplo, na nossa mesa diretora do presidente Chico Filho, que é um vereador jovem, né, na sua idade, mas com uma experiência já de mandato, né? E assim, o importante disso, eu sempre falo isso para quem não conhece o Legislativo, né? Nós temos as condições necessárias dentro do Legislativo para exercer o nosso trabalho, né? Isso é garantido pela mesa diretora, né? Que é muito importante. As pessoas olham muito no parlamento tão somente nas sessões de terça, quarta e quinta-feira, mas o parlamento ele é muito mais atuante para poder chegar nas sessões, nas comunidades. Como eu falei no outro bloco, os mandatos, eles ressoam o que a sociedade precisa. Então nós temos ali vereadores que defendem, como as mulheres, defendem os direitos das mulheres e os homens também, mas você tem vereador da parte alta, você tem vereador do norte, você tem vereador com a pauta mais específica da juventude, você tem vereador com pauta mais específica para o idoso, você tem os vereadores da segurança pública, você tem os vereadores muito voltados para o movimento católico, outros para o movimento evangélico. A casa, o poder legislativo, qualquer poder legislativo no mundo, ele é o poder mais representativo de uma sociedade, né? Em números, mas também em representação. Então, assim, um exemplo é a nossa Câmara de Vereadores. Você tem o Benedito Bentes com 3 vereadores, a qual todos os outros 2 eu tenho uma boa relação, uma relação de convívio antes de ser vereador. Você tem na Câmara de Vereadores um ex-prefeito, um ex-deputado estadual e um ex-deputado federal, né, que conhece a cidade pelo Executivo, mas agora também está conhecendo pelo Legislativo Municipal. E ser vereador, eu já escutava muito, porque eu tive a oportunidade de ser assessor parlamentar, você tem muita pauta. Por quê? Porque o vereador, o papel dele é defender os interesses da cidade. E a cidade é onde vivem os cidadãos. Nós vivemos em uma cidade, né? O nosso estado ele é composto por municípios, por cidades. Mas é aí, o cidadão no seu dia a dia, ao sair de casa, se a rua não está pavimentada, é na cidade. Se a unidade de saúde está boa, é na cidade, se ela está ruim, é na cidade. Se a escola municipal não tem vaga, é da cidade. Se a mobilidade urbana está boa, é na cidade. Se ela está ruim, é na cidade. E onde é que reflete tudo isso? No Legislativo Municipal. Inclusive é lá, mesmo às vezes com a hipossuficiência do Legislativo, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, não, no Legislativo resolve. Mas as pessoas também precisam entender que nós temos um começo e temos um fim das nossas competências, prerrogativas, direitos e deveres. Muita coisa a gente consegue fazer. Legislar, fiscalizar, projeto de lei, mas muita coisa não pertence a gente, pertence ao Executivo, muita coisa não pertence ao Executivo Municipal, pertence ao Executivo Estadual, muita coisa pertence ao Judiciário, não pertence ao Legislativo, mas todo mundo, quando está algum problema que repercute fortemente, qual é a casa que ele procura? O Legislativo Municipal. A Casa do Povo. A Casa do Povo. E tem um detalhe, eu disse um dia desse, Lino, e a sociedade tem facilidade de chegar aos vereadores. Aquela casa, a mesa diretora permite, né, que a sociedade possa chegar aos vereadores, e isso tem que acontecer mesmo. Os vereadores são servidores públicos temporários. Nós estamos ali a cada 4 anos.
Podemos continuar se quisermos, e a sociedade quiser, ou também não. Então, a sociedade ir até o plenário e ao terminar a sessão, dizer, vereador Alan, eu quero falar com você, é um direito dela. E a mim cabe ser transparente, dizer se é possível ou não aquela demanda, colocar a minha posição. Por exemplo, nós tivemos um caso recentemente muito emblemático, nós aprovamos, o Executivo mandou em regime de urgência, pela urgência que tinha, e o Legislativo imediatamente resolveu o reajuste dos servidores. Reajustamos em 5%, mais as progressões. Tudo dependia da vontade do Legislativo. Porque é o Executivo que faz, mas é o Legislativo que vota. E nós votamos de forma praticamente unânime. E um sindicato, que foi o Sinteal, não concordou e fez greve. Mas a lei municipal dos 5% já estava garantida. Depois acabou a greve. Qual foi o acordo? Os 5% que a Câmara tinha dado. Então a gente já tinha garantido um mês antes. Tá aqui os 5%. No final, a greve em nada mudou que o Legislativo já tinha tido a sensibilidade. Porque também a gente precisa ter a razoabilidade. Às vezes nós queremos muito. Vamos comparar. A gente for para um rodízio. O rodízio é encantador, muita carne, muita comida. A gente bota o olho grande aqui e diz assim, eu vou comer muito, não come. Nosso organismo não aguenta. Nós queríamos, por exemplo, que o servidor público tivesse 10, tivesse 12. Mas há um princípio básico no direito, que é o princípio na administração pública, eu sou especializado em direito público, da razoabilidade e da proporcionalidade. Então o Executivo conseguiu, e todas as categorias atenderam, inclusive o Sinteal, só neste momento é possível a gente dar 5 e elevar as prorrogações. E a Câmara foi lá e votou. E naquele momento, então, só um sindicato que não entendeu que o Legislativo fez o que era possível e adequado para o momento. Logo depois reconheceu e fez o acordo com base no que o Legislativo votou. Então, muitas vezes não é exatamente o pleito do Lino ou de uma parte da sociedade que é atendida, mas a gente também precisa dizer sim e precisa dizer não. O Legislativo não é só sim, também não é só não. Então, conviver ali, você aprende muito, você tem a possibilidade de estar diariamente escutando os colegas no grande expediente, no expediente final, os debates que nos acompanham. E hoje, a sociedade, Lino, ela acompanha em tempo real. Eu penso que as pessoas não estão assistindo o que a Câmara produz. Mas vocês da comunicação fazem com que isso se aproxime. Redes sociais, o YouTube, os sites que nos acompanham. Então ali até um detalhe que você faz em plenário fica marcado. Então, em um debate que eu tive ali, eu disse, olha, tudo o que acontece nesta casa, o regramento jurídico ele é público, mas ele é muito mais público pela comunicação, porque ela é transmitida ao vivo, porque ela não admite corte. O que está produzido ali, irmão, está produzido e será eternizado no tempo. Tem um detalhe que eu digo muito na política. Olha, antigamente, a política sempre deveria ser de você dizer o que pensa e assumir suas palavras. Mas hoje, ela é pelo fim da força. Porque este programa que nós estamos gravando aqui, tudo que eu disser aqui, se amanhã, como dizia um matuto meu, um amigo meu, dizer, não vai caber mais, porque eu disse aqui. Isso, e vai ficar nas nossas redes sociais, vai ser veiculado. Exatamente. Se eterniza. É muito trabalho, muita responsabilidade da comunicação, e a gente tem tranquilidade de falar que é uma das metas da atual mesa diretora e do presidente Chico Filho. Tem feito uma gestão muito boa, Chico. Tem se comportado, assim, junto com a mesa diretora, muito assim, correto nas coisas e tal, possibilitando de forma democrática. Ele não é um cara assim... porque às vezes você chega na presidência, você quer achar que o poder legislativo ele é como o executivo, que tem um prefeito. O presidente da Câmara, ele tem que ter essa concepção de que aquilo é um espaço democrático, de escutar, de divergir nas ideias, mas convergir se a maioria quiser. E o Chico tem sido um cara muito, assim, correto nesse sentido, assim, de dar as condições para o legislativo funcionar. Isso é bom, isso é bom. Falando em relacionamento, está falando do presidente Chico Filho, mas vamos falar também do prefeito JHC. Sua relação com ele, você é integrante do MDB, partido que nas eleições lançou um candidato a prefeito. Qual a relação hoje, Alan Pierre, prefeito JHC? Eu fico muito tranquilo. Eu sempre tive uma boa relação com o prefeito JHC, mas uma relação muito sincera. Quando ele foi candidato a primeira vez, ele me chamou para ir para o PSB. Inclusive, se eu estivesse no PSB, a vida não tem si,
eu teria sido vereador por Maceió, né? Porque logo depois um dos vereadores ganhou para deputado federal e eu tive a mesma votação do primeiro suplente naquela chapa. E ele possibilitou ter alguns vereadores que ficaram mais de um ano com votação menor que a nossa. Mas eu não, naquele momento a minha conversa é muito sincera. Eu disse, olha, prefeito, a gente sempre tem um deputado, a relação da gente sempre muito boa e honesta. Eu vou lhe dizer, eu não tenho condições de estar aqui porque meu grupo político não está aqui, eu não tenho motivo para dar motivo de um rompimento. Em 2024 não é diferente, ele me convidou para estar nos partidos da base aliada e eu respondi a mesma coisa. Mas naquele momento eu disse a ele, olha, prefeito, se eu tiver a oportunidade de ser vereador de Maceió, você vai contar comigo, né? Eu não posso me dar ao luxo de ser oposição por ser oposição. Eu vivo numa cidade que ela precisa de evolução permanente. Nós temos um turismo muito forte, mas que precisa de infraestrutura. Nós temos uma cidade que cresce, nós temos o advento da Braskem que ocasionou um dano para a cidade de Maceió como um todo, não só foi para as pessoas que foram afetadas nos bairros afundados, né? A nossa parte alta aumentou a sua densidade demográfica na região, mais pessoas foram morar naquela região do Benedito Bento, a nossa parte alta como toda, a mobilidade urbana foi impactada. E eu não poderia chegar na Câmara, e eu acho isso infrutífero. Chegar na Câmara, mas você foi eleito em um partido de oposição. Disse, olha, não é que eu fui eleito em um partido de oposição. Eu fui eleito em um bloco de partidos que tinham uma candidatura que pensava, digamos assim, tinha um programa para o executivo diferente do que estava posto. Não tenho motivo para ser oposição ao prefeito JHC. E assim fiz quando fui eleito. Nas primeiras conversas que tive com ele, disse a ele, olha, prefeito, você pode contar comigo no executivo. Agora você vai contar comigo no executivo dentro daquilo que eu entender que é importante para a sociedade. E não pode ser a vontade do Alain, porque ali não é o Alain Pierre, ali é o vereador Alain Pierre, revestido de um cargo público, né? É a mesma coisa de eu ir a uma delegacia e o Lino está lá como policial e o Lino dizer, não vou fazer isso que é da minha vontade. Não. Você tem que fazer pelo princípio da legalidade. Você está revestido de servidor público. O vereador é um servidor público. Então, eu vou ser contra um prefeito que quer recursos para construir areninhas no Caeté e no Aprígio. Eu vou ser contra ao prefeito quando ele pede orçamento para fazer os CMEI no Planalto, no Caetés, que eu fiz um abaixo-assinado com mais de 5 mil assinaturas. É isso que o eleitor, sobretudo do Benedito Bentes e das áreas mais vulneráveis, votaram em mim? Não. As pessoas votaram em mim para eu me aproximar do executivo e levar os problemas que a comunidade tem. Eu só consigo resolver isso se eu tiver diálogo com o executivo. Eu já fazia isso como liderança. Qual é o papel da liderança? Ele está na comunidade, a comunidade enxerga ele como alguém que pode representar, ele pega as demandas da comunidade e tem que ir até o executivo. Então, assim, eu posso até divergir no campo das ideias partidárias do executivo, mas eu não posso divergir quando a gente estiver dentro de convergência o executivo. Então, minha relação com o prefeito JHC sempre foi muito boa, muito cordial, muito tranquila. E agora, como vereador, as pautas que eu entendo que é importante que o executivo manda para o legislativo, eu tenho votado favoravelmente, tenho defendido e tenho dialogado com o executivo. Inclusive vendo as demandas da comunidade. Por exemplo, só um detalhe, Grota do Iraci. Existia uma grota no Benedito Bentes que as pessoas, se sofressem um infarto, não sei, qualquer coisa, tinha que as pessoas colocarem no colo para subir. Uma escadaria. Por quê? E tem uma via de acesso. Imediatamente eu levei para o prefeito. Prefeito, vamos se sensibilizar. Talvez o senhor não tenha conhecimento. Vamos fazer. Então, as pautas que precisam evoluir na cidade, das pessoas, sobretudo, de quem mais precisa, eu tenho que ter esse diálogo com o executivo. Minha relação com o prefeito é muito tranquila. Ele pode contar comigo no Legislativo Municipal. E eu tenho contado com o executivo nas pautas por onde eu ando na cidade de Maceió. Pois é, vereador, o tempo voou, nossa entrevista aqui, o senhor fala muito bem, a experiência da advocacia permite isso. Não poderia deixar de encerrar essa entrevista pedindo uma mensagem do vereador Alain Pierre para o seu eleitor.
A câmera é sua. Lino, obrigado, realmente o tempo voou. Parabenizar vocês pelo programa, parabenizar mais uma vez toda a comunicação do nosso Legislativo Municipal. Vocês são muito importantes. A gente está produzindo a lei. Quando a gente pensa que não, a gente está aí nos meios de comunicação. Parabenizar você que vem liderando esse trabalho, mas não era diferente. Um cara que emergiu semelhante a mim, que não teve dentro da família alguém que projetasse, foi buscar. E isso é muito bonito, assim como a maioria de quem está na comunicação. E dizer aos nossos eleitores, mais uma vez, eu estou à disposição na Câmara de Vereadores, nosso gabinete aberto, mas, sobretudo, além dos gabinetes, eu quero me colocar à disposição para estar nas comunidades. Eu estou vereador de toda a sociedade maceiense. Então, podem contar com o vereador Alan Pierre, independente se votou em mim ou não votou em mim. Eu sou um servidor público temporário exercendo esse mandato e quero contribuir com a minha cidade, porque foi essa cidade que eu nasci e é nessa cidade que eu me criei, crio as minhas filhas e quero sempre buscar o melhor para a cidade de Maceió. Contem com o vereador Alan Pierre e obrigado pela oportunidade. Obrigado também, vereador. Quero agradecer quem ficou ligado aqui acompanhando a entrevista com o vereador Alan Pierre. Você vai poder acompanhar essa entrevista também nas nossas redes sociais. E lembre-se, a Câmara de Maceió é a casa do povo e a gente faz questão de ter você com a gente. Em breve, a gente volta com o Câmara em Debate.